Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa envolver nossos corações nessa noite de hoje. Que a gente possa, de mente e coração aberto, receber gentilmente os ensinamentos que nos serão ofertados e que a gente possa reter em nossos corações esses ensinamentos a fim de nos tornarmos ferramentas mais eficazes nessa magnífica obra arquitetada por Deus. Que assim seja. Então, nós vamos falar de transição planetária. E o objetivo desse tema que nós estamos aqui falando hoje é manter acesa a chama da confiança em nossos corações. Isso é um grande desafio, né? Como é que a gente mantém essa chama acesa no cenário atual do mundo que a gente vive hoje, né? E para que a gente possa começar a compreender, né, até a grandeza desse desafio, a gente vai começar a ver para aonde a gente está, né, o ponto de partida, que é esse mundo de provas e expiações, que nesse período de transição planetária está caminhando para um mundo de regeneração. Então nós vamos entender o ponto de partida e o ponto de chegada. Só que nós vamos começar, né, pelo ponto de chegada, por esse mundo de regeneração, para depois a gente falar um pouco desse mundo de partida. Então, a nossa condição vibratória do nosso planeta, né, como a gente sabe, há muitas moradas na casa do nosso Pai. E a Terra, o planeta nosso, que é um planeta de provas e expiações, já deixou de ser um mundo primitivo, né? Ela já passou pelo estágio do mundo primitivo e está caminhando para esse mundo de regeneração. Nós estamos perto de atingir esse mundo de regeneração. Então, e depois ela vai continuar seguindo o caminho para os mundos felizes e puros, né? Então a gente agora vai ver um pouco como que o Evangelho, lá no capítulo 3, que fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele mostra como é o mundo de regeneração, né? Então diz lá no capítulo 3 do Evangelho, no item 16, mundo de regeneração. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Então a gente vê que tem mundos que são piores do que o nosso, que são os mundos primitivos, né? Mas existem mundos melhores, mais felizes, que são mundos felizes, ditosos e um mundo puro, né? E entre essa mudança de mundos tem esse mundo que eles chamam de mundo de regeneração, que é um mundo de transitoriedade, é um mundo que a gente fica para regenerar as nossas forças, para a gente poder habitar esse mundo que vai começar para a gente poder evoluir, né, para um mundo feliz. E fala lá, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Então, nesse mundo de regeneração, a gente ainda vive a experiência da matéria, a gente ainda tem necessidade de aprimorar, de passar por alguma expiação, né? Mas a gente está desapegado das paixões que nos escravizam nesse mundo material. A gente está mais propenso a fazer o bem do que a persistir no mal que a gente vem arrastando por milhões e milhões de anos aí na circunstância. E segue lá nesse capítulo, né?
Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Então, outra característica desse mundo regenerador é que a gente está ali no estado de convalescência, né? Você está, depois de passar por uma turbulência que é viver muitos anos, né, nesse mundo de provas e expiações, a gente precisa desse momento de regeneração, de mais calma, né, de convalescimento, ficar ali esperando a gente recuperar nossas energias para a gente seguir firme na nossa jornada evolutiva. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então a gente, nesse mundo de regeneração, a gente tem mais capacidade de compreender o futuro, de compreender aonde a gente precisa chegar. E a gente tem mais facilidade de transformar na gente o que a gente precisa para a gente ser mais digno de uma felicidade plena, né? De uma felicidade que a gente sabe que não é desse mundo que a gente vive. E continuando, fala assim: então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um espírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu ser humano. Então esse é o mundo de regeneração que a gente está caminhando, né? Agora nós vamos ver como que a gente vive, né, nesse nosso mundo aqui de provas e expiações ainda que está caminhando para essa transição. E quando a gente olha para esse mundo atual que a gente vive, a gente nota que a gente está cercado de extremismo, de todo tipo de preconceito, de desrespeito ao ser humano. E a gente nota que existem muitos corações, né, afastados de qualquer sentimento que desperte sensibilidade e empatia pelo sofrimento alheio. Isso por conta das razões que nos prendem, a nossa paixão pelos bens materiais, né, pelos recursos do mundo material. Essas paixões ficam escravizando a gente não consegue evoluir em sentimento, evoluir em emoções. Só para a gente ter uma ideia como que é a realidade desse mundo que a gente vive, na República do Congo, nos dias de hoje, a República do Congo enfrenta uma grande crise humanitária, onde pais e mães são assassinados na frente de crianças de 3 e 4 anos, que são seus filhos. E isso por conta de organizações, de redes internas de tráfico de infantil. E essas crianças são mantidas em cativeiros, sem nenhuma piedade, lá no Congo. E quando a gente debara com essa maldade, né, a gente percebe que envolve ainda muito esse mundo nosso, a gente tem que entender que isso acontece porque a gente está vivendo esse ápice desse ciclo evolutivo do nosso planeta. E para a gente viver nesse ápice evolutivo, onde a gente vê tanto transtorno, tanto mal ao redor da gente, a gente não deve tirar o foco e a atenção, né, nem desviar nosso coração daquele que veio para nos servir de guia e modelo, que é Jesus. A gente precisa estar focado e atento nesse guia e modelo, nesse momento que a gente está vivendo aqui. A gente vive num mundo que a violência, a esperteza, a injustiça, né, elas ocupam um lugar de destaque. E a gente encontra um grande número de falsos cristos, de falsos profetas,
a gente deve entender falsos cristos e falsos profetas como aquele ser humano que consegue guiar massas, né? Eles têm o poder de guiar, conduzir muitas massas por caminhos contrários ao que Jesus ensinou. Esses são os falsos cristos e profetas. E são seres humanos comuns, são seres humanos comuns, não são seres divinos, divindade, não. Esses falsos cristos e profetas são seres humanos comuns. E a gente deve ter então todo cuidado para a gente não idolatrar ser humano. Esse é um grande erro que a gente faz hoje no dia de hoje. A gente vê pessoas que se cegam totalmente à razão para idolatrar ser humano. Que o ser humano é falho, que o ser humano é imperfeito. O ser humano é capaz de nos iludir, de nos enganar. E a lei de adoração, né, que é uma das leis divinas, é uma lei de adoração a Deus e não a seres humanos. Se a gente transfere essa adoração para seres humanos, a gente acaba criando, né, espaço para esses falsos profetas, esses falsos cristos, esses falsos guias. E esse cuidado que a gente tem que ter é tão importante que há 2000 anos atrás Jesus ele nos adverte sobre esse risco da gente idolatrar ser humano e ficar seguindo esses falsos profetas. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele faz um sermão profético, que os versículos nós vamos ver daqui a pouco, nós não vamos ver agora não. Mas voltando então ao tema da lei da adoração, a gente precisa saber o que é importante, qual a importância da gente adorar a Deus. Porque como Jesus nos ensinou, aonde estiver o nosso coração, o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E a gente entendendo como tesouro aquilo que nós damos valor supremo, aquilo que a gente prioriza na nossa vida, né? E sabendo que o coração é o centro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, a gente precisa ter consciência que se o nosso tesouro estiver nas coisas espirituais, como amor, fé, caridade, comunhão com o alto, o nosso coração se eleva, se o nosso tesouro estiver aí. Mas se pelo contrário, o nosso tesouro estiver nas coisas materiais, como status, posse de bens, poder, o nosso coração vai permanecer preso àquilo que é temporário e passageiro. E aí nós não estamos conseguindo nos manter isentos das paixões desordenadas que nos escravizam, como diz no Evangelho. E quando a gente adora a Deus, a gente se torna divino, né? A gente se torna celestial. Então vamos agora ao sermão profético, né, do Cristo, que está lá no capítulo 24 de Mateus. E diz assim: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E respondeu Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui ele já está dando esse recado, para a gente não se enganar com esses falsos cristos, esses falsos profetas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Então é esse cuidado que a gente falou da idolatria a seres humanos, né? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Essas guerras que nós estamos vendo na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, hoje em dia, isso não representa o fim dos tempos, como diz Jesus aqui.
Elas são necessárias, que ele fala, mas elas não representam o fim dos tempos. Porque o fim dos tempos nós vamos ver no versículo 14 dessa passagem que a gente está vendo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então Jesus explica que essas guerras, né, essas flagelos que acontecem na humanidade, são o início das dores, e dores necessárias para o nosso processo de depuração. Né? A gente precisa desse remédio amargo para a gente purificar a nossa alma, para a gente se livrar das nossas más tendências. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando a iniquidade, que a gente pode entender como as injustiças, a maldade, né, que tem no mundo, se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. E esse é um dos acontecimentos mais marcantes desse processo de transição planetária. A gente percebe que no mundo o amor esfriou. A gente começa a duvidar da força do amor. A gente se questiona, será que vale a pena a gente ser bom? Será que vale a pena a gente ser resignado? A gente se importar com a outra pessoa? A gente amparar alguém? Será que vale a pena a gente se importar com alguém que não torce para o mesmo time que a gente, não professa da mesma religião, ou que não gosta do mesmo partido político que eu gosto? Aí a gente vai se deparar com inúmeras brigas que a gente vê entre famílias em grupos de WhatsApp, por essa intolerância. E nessas brigas, onde as pessoas às vezes rompem relacionamento com entes queridos, saem de grupo da família, né? Isso é porque a gente prefere brigar com o irmão, com esse ente querido, abrir mão da nossa opinião política, da nossa vocação religiosa, ou da nossa opinião futebolística. E Jesus segue, né, falando lá. Mas quem preservar até o fim, perseverar até o fim, esse será salvo. E a gente tem que entender aqui que esse fim que ele está falando aqui não é não tem o sentido de finitude, mas sim até o fim como sentido de finalidade, do objetivo alcançado. Então, se a gente perseverar na bondade, na tolerância, no amor, né, até que esse nosso objetivo seja alcançado, a gente conseguirá a nossa salvação, a nossa libertação. E aí no versículo 14, ele vai mostrar quando que virá o fim. E ele fala: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim desse período de transição planetária, ele vai se dar no exato momento que a gente se deparar com toda essa destruição que a gente tem dado causa, por conta de estar esfriado esse amor no nosso coração. E a gente deparar com esse mundo destruído e ter a consciência que a gente precisa reconstruir, mas baseado em novos valores. Não aqueles que a gente vem acompanhando a gente por esses milhões de anos na nossa vida, mas são valores que estão no Evangelho de Jesus. Quando a gente chegar a essa conclusão, de reconstruir esse mundo baseado em novos valores, a gente vai estar em condições de viver nesse mundo de regeneração.
E aí segue no versículo 15, ele diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Esse sacrifício terrível, né, no lugar santo, a gente traz para a gente uma primeira reflexão. Quais são os lugares santos na nossa vida? Com certeza, uma creche onde tem crianças é um lugar santo. E hoje a gente vê pessoas invadindo creches e assassinando crianças. Isso o nosso lar também é um lugar santo. E a gente permite, né, que o nosso lar seja invadido pelas más influências. A gente não consegue viver o amor, a tolerância, a caridade dentro do nosso próprio lar. E quando esses lugares santos se encontram totalmente devastados dessa forma abominável, né, que você vê lares destruídos, pessoas matando crianças, né, e outras maldades mais, e atrocidades mais que a gente vê no mundo, a gente precisa compreender que o momento é da gente avançar e de não recuar. Porque disse também no Evangelho que a gente leu aqui hoje, que você não avançar para onde a gente precisa, é você recuar. E é isso que ele diz nos versículos 16, 17 e 18, que ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, e quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. O que ele está querendo dizer aqui é que a gente não deve retroceder, a gente não deve voltar atrás para tudo que a gente alimentou de forma errada durante milênios da nossa existência. A gente tem que ter a coragem de prosseguir, de dar esse passo adiante, porque só assim a gente se liberta dessas nossas más tendências. Não é nesse momento de desespero que a gente tem que voltar para trás e ainda se apegar mais, querendo buscar o que ficou para trás, né, e se prender mais ainda nessa paixão mundana que nos arrasta preso, né, por muito tempo, não deixa a gente se libertar, a gente evoluir. E lá no último capítulo da Gênesis, o Kardec fala que não serão os cataclismas nem as calamidades do orbe terrestre o foco dos últimos tempos, mas sim a intimidade do ser humano. Ou seja, o que vai definir o fim do tempo é a nossa intimidade, é se nós estamos preparados ou não para habitar um mundo de regeneração. É a nossa intimidade, a nossa consciência, né? A gente voltar os olhos para nós mesmos e buscar mudar aquilo que a gente precisa para a gente ser digno de viver no mundo de regeneração, de viver esse descanso, né, do mundo de provas e expiações. Ou seja, é a hora de separar o joio do trigo. Eu vou encerrar esse livro aqui por hoje. Eu estava achando que eu tinha falado do mundo de regeneração, no finalzinho do slide, é assim, ó. Mas há nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito de mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, foi aqui que ele falou, que não avançar é recuar. Se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiações onde esperam novas e mais terríveis provas. Então, o fato de a gente estar no mundo de regeneração não quer dizer que a gente está livre, né, dessa influência pelo mal. Mas a gente não deve recuar por isso, né? Por isso que ele advertiu lá há 2000 anos que a gente não deve fazer esse recuo, que a gente deve avançar, porque se a gente recua, a gente vai passar por provas piores para a gente poder crescer o que a gente precisa. Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece, e a volta azulada das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças,
Indagai de vós mesmos quais os que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então que a gente possa, em nossas orações, né, pedir o auxílio do alto, para que a gente seja digno que o mundo de regeneração abra as portas para a gente habitar nele, né, para a gente poder usufruir desse descanso e encontrar forças para seguir os mundos felizes, né, para tornar o mundo melhor. E aí sim a gente fala da separação vibratória, que está num processo acelerado nesse processo de transição planetária, né, onde está se separando o joio do trigo. E lá no livro do Apóstolo, eles colocam como marco dessa transição planetária, eles dizem que a grande marca dessa transição planetária vai ser: a loucura se multiplicará e o suicídio assumirá um nível tão grande até entre crianças. E isso a gente percebe claramente no mundo. Há uma quantidade muito grande de suicídios acontecendo no mundo. E até crianças, que a princípio a gente não vê razão para que elas desistam da vida, estão cometendo suicídio. Então esse é um sinal, é um marco dessa transição planetária. Se a gente parar para pensar nas 20 pessoas que a gente tem mais proximidade na nossa vida, quantas delas não só conseguem dormir usando medicações? Isso é uma demonstração que a nossa mente não está sabendo. A gente está vivendo um momento de muita ansiedade. E hoje as pessoas buscam uma casa espírita, muitos de nós estamos aqui, não para buscar ou me agasalho, como foi cantado na música do nosso livro de hoje. Mas hoje elas vêm buscar uma palavra que façam ela não querer desistir das suas vidas. E a gente tem que entender que a transição planetária, ela é um fenômeno profundo da misericórdia de Deus. E Deus não interfere na hora que a gente está semeando, porque o semear é livre-arbítrio nosso. Mas na hora da colheita, que é obrigatório, a gente vai estar cercado desse amor de Deus. Seja para enfrentar as dificuldades daquilo que a gente plantou, ou seja para colher as benesses que a gente plantou bem. Para a gente exemplificar como se dá essa transição planetária, vamos imaginar que a gente está num grande restaurante de self-service. E cada um de nós pode pegar o prato e se servir o tempo que quiser. Mas você pode colocar nesse prato maldade, vingança, ódio, ressentimento, mágoa. E você pode botar nesse prato caridade, tolerância, amor. Na hora que você leva esse prato para pesar, a pessoa que olhar para o seu prato vai falar: com esse prato aqui você vai ter que comer em outro restaurante. Um restaurante mais primitivo, um restaurante mais bruto, com a brutalidade que você demonstra que está carregando dentro de você, pelo que você está se alimentando. E aquele que colocou, né, a bondade, a caridade, vai poder frequentar esse restaurante que é o mundo de regeneração. Eu vou passar aqui um slide para a gente ver o que a gente tem com cardápio, que a gente pode se servir nesse self-service. A gente pode se servir de egoísmo, orgulho, materialismo, violência, ódio, medo, maledicência, vaidade, ingratidão, avareza, mágoa, julgamento, preconceito e tolerância. Isso faz parte do cardápio. Mas também faz parte do cardápio caridade, humildade, espiritualismo, paz, amor, coragem, respeito, modéstia, gratidão, generosidade, perdão, compreensão, aceitação e tolerância. A gente escolhe, e pode escolher e levar o tempo que quiser, que a gente vai querer colocar no nosso prato. Agora o restaurante que a gente vai poder se servir é que vai ser diferente.
E nesse processo de regeneração planetária, muitos espíritos estão sendo expurgados desse nosso planeta. E existe um time ainda que Jesus vai escalar, né? Quem gosta de futebol, ele vai entrar lá para os 44 do segundo tempo. Um time de espíritos muito elevados que vão vir ocupar o nosso planeta. Só para você ter uma ideia, a gente vai ouvir falar de Francisco de Assis estando encarnado no mundo presente. Né? E esses espíritos são dessa grandeza, né, de evolução, que vão ser capazes de fazer a gente vencer toda essa maldade que está no mundo. Vão vir espíritos que têm um gosto literário muito diferente do nosso de hoje em dia, gosto musical bem diferente do nosso de hoje em dia, um gosto cultural bem diferente do nosso hoje em dia. A gente tem aqui, que existem espíritos partindo para mundos inferiores, e não por castigo, mas por missão. Porque Deus é tão misericordioso e bom com a gente, que até quando a gente não puder mais habitar esse mundo de regeneração, não for digno disso, a gente vai ter a oportunidade abençoada de servir como missionário nesse mundo para adiantar a evolução da espécie humana do mundo que a gente vai. E a gente tem que ser grato a Deus por isso, porque a gente vai estar no melhor local para a gente conquistar a melhora que a gente precisa, independente de que mundo que a gente está habitando. E Deus vai estar nos amando sempre e nos apoiando em todos os momentos que a gente, onde quer que a gente esteja. E assim como tem espíritos partindo, existem esses espíritos mais adiantados chegando. E é assim que vai se concretizar essa transição planetária. E aí sim, né, quando esses espíritos chegarem e a gente mudar, né, a nossa vibração aqui nesse planeta, aí chegará o fim. Aí é o momento que o Evangelho de Jesus vai estar sendo proclamado por toda a humanidade. E esse é o fim que foi anunciado lá no versículo 14. E nesse momento, nesse dia, aqueles que duvidavam, como eu falei aqui, da força do amor, que questionavam se vale a pena ou não ser bom, vão se sentir muito felizes por ter insistido na bondade. Vão se sentir felizes por ter cedido uma discussão com o companheiro, por ter tido tolerância, por ter tido resignação. E nesse dia, a justiça divina, ela vai se fazer, como eu falei, com misericórdia, porque aqueles que não puderem encarnar no mundo de regeneração usufruirão da bondade de Deus e dessa misericórdia no mundo que eles terão que ir para cumprir a parte da evolução que não tiveram êxito enquanto estiveram aqui com a gente. E esse dia será de muita alegria. E o que cabe a nós, nesse dia, é manter acesa a nossa candeia, para que a gente possa iluminar e enxergar essa felicidade. A gente, quando eu comecei aqui a falar, eu disse que era um grande desafio, né? A gente manter acesa a chama da confiança. E essa chama a gente precisa manter acesa nos nossos corações, porque nessa grande embarcação que é o planeta Terra, que está seguindo essa jornada evolutiva para o mundo de regeneração, ela não está à deriva. Quem está no leme dela é Jesus. É esse o motivo da nossa confiança. A gente precisa
seguir esse modelo que Jesus, com tanto amor e sacrifício, veio aqui para nos ensinar. Era só isso que eu tinha que dizer hoje. E eu trouxe uma mensagem para a gente levar para casa.